Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Fiquei muito feliz hoje cedo da oportunidade e do privilégio de poder pregar a palavra do Senhor na igreja. Foi uma bênção. E agora, à tarde, nesse culto da família, culto de domingo, eu sei que muitos não puderam estar na igreja hoje pela manhã e eu gostaria muito que a mesma palavra que eu transmiti de manhã também transmitisse agora, porque foi bênção na minha vida e eu tenho certeza que foi bênção na vida da igreja. Não porque foi eu que preguei, muito pelo contrário, irmãos, de mim mesma eu não tenho nada a oferecer, mas é porque foi a palavra do Senhor, é uma palavra muito abençoada. O Senhor, só para dar um resumo para quem não teve a oportunidade de estar, o Senhor falou que Ele quer a fidelidade do seu povo, Ele quer o seu coração totalmente voltado a Ele, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que a gente siga dependendo única e exclusivamente dEle, não se prostrando e não buscando em coisas fúteis ou coisas passageiras as bênçãos, e nem confiando em pessoas, em homens, mulheres, mas em Deus. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus misericordioso, Ele quer o seu coração, o meu coração, totalmente quebrantado a Ele, confiando nele e esperando nele. Amém? Eu senti muito forte no meu coração que o Senhor tem ficado muito triste com o seu povo, em virtude de muitos não estarem confiando nele, ou porque a bênção está demorando, ou porque acha que não está no tempo certo, que Deus se esqueceu, mas Deus não se esquece, Deus está no controle de todas as coisas, e Deus quer que o seu povo confie nele, e somente nele. Amém? Basicamente foi isso. Quem quiser ler, tá no livro de Jeremias 2, Jeremias 2, uma parte do Jeremias 3 e Jeremias 4. Leia e que Deus fale ao seu coração, ao coração da igreja, e fale como falou ao meu coração. Amém? Mas a palavra de agora é outra. A palavra que o Senhor me deu para compartilhar com a igreja neste culto, culto da tarde, culto abençoado da família, culto de domingo, é sobre o perdão, o poder do perdão. Deus tem ministrado isso muito forte ao meu coração. A gente passa por muitas dificuldades, às vezes, muitas tribulações, seja com amigos, seja com parentes, seja com familiares próximos, sejam com pessoas queridas, né, do nosso convívio. Muitas vezes essas pessoas queridas, essas pessoas que mais a gente ama, muitas vezes, sem querer, são as que mais nos magoam, ou às vezes as pessoas que mais nos decepcionam. E por esse motivo, o Senhor falou muito forte ao meu coração essa semana. Teve uma determinada situação na minha parentela e era uma coisa muito triste, de ingratidão, muito chata mesmo, muito decepcionante. E aí o meu eu, alguns poderiam dizer que era o inimigo, mas eu acredito que era o meu eu mesmo, falando assim, não perdoa, a pessoa fez isso pra você, não, como assim? A pessoa tá sendo ingrata, a pessoa tá sendo injusta com você, fica magoada, paga na mesma moeda.
E muitas vezes o nosso lado humano, o nosso lado de carne, faz com que a gente se decepcione com o ser humano, se decepcione com parentes, amigos, familiares, pessoas próximas ou pessoas distantes, mas infelizmente o ser humano é falho, nós somos falhos, nós somos pecadores. A palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Então, meu irmão, essa semana, ao mesmo tempo que a minha carne gritava e a minha carne falava de uma maneira muito forte, não perdoa, se vinga, paga na mesma moeda, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar desse versículo, que é a palavra central, a palavra básica que eu quero compartilhar com a igreja, que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Porque no perdão há muito poder, poder de Deus, poder divino. Às vezes a gente não sabe porque, infelizmente, tem tantas pessoas, às vezes doentes, com doenças psicossomáticas, porque não perdoam. Às vezes tem pessoas que, infelizmente, atraem para si câncer, doenças muito ruins, porque não perdoam, porque não liberam perdão. O perdão, infelizmente, pode trazer a falta de perdão pode trazer um sentimento, às vezes, de vingancinha, mas que não leva a lugar nenhum. E já o perdão, como a própria palavra fala, que a gente tem que perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, o perdão, ele gera amor, ele é uma demonstração, em primeiro lugar, do amor de Deus para conosco, e quando você perdoa também, gera amor. O perdão, ele multiplica, porque quando você perdoa quem te ofendeu, perdoa quem pecou contra você, perdoa aquele que, fisicamente falando, você teria motivos até de ter raiva, ódio, mágoa. Quando você perdoa, você faz uma confusão, gera uma confusão bendita no mundo espiritual, porque o certo era você, o certo aos olhos humanos seria você fazer a mesma coisa. Quando você inverte a situação e perdoa, é como se você desse um tapa na cara do seu orgulho, um tapa na cara da soberba, um tapa na cara de todo sentimento ruim, de mágoa, e você transforma aquele sentimento pelo poder de Deus em bênção para a tua vida e para a vida da pessoa que você perdoa. Se a pessoa não aceitar, é um problema dela, mas você está liberando aquele perdão. Então, liberando a vida da pessoa e a sua vida, acima de tudo. E quando você perdoa, o perdão multiplica. Por que o perdão multiplica? Eu vou ler agora a palavra básica, que está em Marcos 11, versículo 25 e 26. E depois a gente fala por último do perdão que salva. Tá bom? Então vamos ler Marcos 11, capítulo 11, versículo 25 a 26. Vou esperar os irmãos acharem aí a palavra. Então, Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Mas eu quero começar do 24, para falar desse poder do perdão. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Irmãos, será que a gente tem noção disso?
noção daquilo que a gente acabou de ler. Esse texto está falando que se a gente pedir algo para Deus, crendo de todo o coração, qualquer coisa que a gente peça em oração será concedido. Amém? Só que o texto continua e diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, seja ele quem for, alguém, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. O Senhor não dá alternativa, ele fala para perdoar. Perdoem-no para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Amados, isso é bem forte. Você peca, eu peco. Infelizmente, como a palavra diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se a gente peca todo dia, infelizmente, quase sempre não queremos pecar, mas pecamos. E aí, se a gente não perdoa, os nossos pecados não são perdoados. Amados, vocês compreenderam quanta gente que às vezes o pecado tá ali, o pecado faz separação de nós com Deus. E tem muita gente que está bloqueando o perdão dos seus pecados, porque não perdoa os outros, bloqueando as bênçãos de Deus para com a sua vida, porque o Senhor fala que se pedires algo em oração, Ele dá. Só que, se na hora que você estiver orando, se tiver algo contra alguém e você não perdoou, meu irmão, isso bloqueia o perdão de Deus na sua vida e bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida. Isso é muito sério, isso é muito grave. Tem um monte de gente que não sabe por que está vivendo situações muito complexas por falta de perdão, por falta de liberar perdão. Por isso que o perdão, quando se é aplicado de coração, ele multiplica, porque Deus perdoa os nossos também. Meu irmão, eu não sei o que te fizeram. Eu posso dizer o que me fizeram a semana passada, algo que doeu muito, algo que me doía na alma. Só que Deus falou meu coração, o Espírito Santo, você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração, sem eu abrir a Bíblia. Falou: filha, eu perdoo os seus pecados, por que você não perdoa os pecados das pessoas? Filha, eu te amo, eu não quero que você guarde coisas ruins no seu coração, com relação a ninguém, a nada. Perdoa. E eu na mesma hora falei: Senhor, me perdoa por estar com esse sentimento ruim. Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Eu não sou a favor daquela pessoa que comete um pecado contra você. Mas, irmão, não cabe a nós julgar. A gente também erra, a gente também é falho. A gente também comete, às vezes, e magoa as pessoas sem querer. Então, se a gente quer que Deus nos perdoe, por que a gente não perdoa? Amém? Então, o perdão multiplica. É o primeiro segredo do perdão. Porque você perdoa a quem te ofendeu, a quem te magoou, a quem pecou contra você. Deus perdoa os seus pecados e as suas orações também são ouvidas. Porque não tem separação do pecado nosso, da falta de perdão para com Deus. Outro ponto que eu gostaria de ler, esse texto é muito lindo, o Senhor fala sempre muito ao meu coração com relação a Ele.
É uma palavra rema na minha vida, eu gosto muito, porque eu realmente, eu sei da onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou lá, do lago mesmo, da podridão, do pecado. Então, irmãos, eu sou muito grata a Deus por ter me tirado, né, desse monturo de pecado, e através do Espírito Santo dele ter me convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ter me levado para o caminho da salvação. E, irmãos, é por isso que eu sou muito grata, e muito grata a Deus pelo perdão dos pecados. E eu tenho certeza que você também é. Então, se nós somos gratos a Deus por Deus nos perdoar os nossos pecados, que seriam tão vermelhos como escarlate, tão nojentos, tão podres, porque o ser humano muitas vezes é muito podre de pecado. O nosso Deus querido, que verteu aquele sangue puro, limpo, sem mácula, sem mancha, para nos perdoar diariamente. Ofendemos a Deus diariamente, seja em palavras, seja em pensamentos, seja quando você deseja o mal para o seu irmão, ou para um amigo, ou para um parente, quando você pensa mal dele, quando você julga, quando você fala mal, quando você discrimina. Tudo isso é pecado, e Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos justifica todos os dias. Meu irmão, e a gente quer esse perdão, porque senão a gente morreria, porque o salário do pecado é a morte. E Deus nos perdoa todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, e a gente não pode perdoar. A gente é tão orgulhoso e tão soberbo que a gente não pode perdoar. E a gente julga o outro, mas não quer que ninguém nos julgue. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos liberar perdão. Então, esse texto aqui que eu vou ler com vocês é tremendo, é muito lindo. É Lucas capítulo 7, versículo do 36. Eu vou ler com vocês até o 47, até o 48. Tá bom? Então, Lucas 7, versículo 36 até o 48. Vamos ler rapidamente. Esse texto fala: Jesus é ungido por uma pecadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo perfume caro e em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é esta tocando nele. Ela é uma pecadora. Quer dizer, já implicando aí juízo, já julgando a mulher. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Para vocês terem uma ideia, com 500 moedas de prata aqui, era equivalente a uma moeda de prata ou um denário, no grego, era considerado um dia de salário, um dia trabalhado. Então, 500 moedas era equivalente a quase 2 anos de trabalho. Era muita a dívida. E ele perdoou, como perdoou a de 50, perdoou as 2. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés,
Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Meu irmão, aqui a questão não era só porque quando era um costume do povo naquela época que vinha, a gente já ouviu várias pregações sobre isso, que as pessoas andavam e os pés naquele terrenos cheios de poeira, os pés ficavam sujos. Então, quando a pessoa se sentava para comer, os pés ficavam para fora, por isso que ela não conseguiu ungir a cabeça e sim os pés, porque os pés eram um sinal também de muito mais humilhação, muito mais reverência. Então, quando ela demonstrou, não só pelo perfume caro que ela derrubou, podia ser um perfume barato, mas era o coração dela que tinha sido perdoado de muitos, muitos pecados, muitos. Eu não sei que pecados Deus te perdoou, eu sei dos meus que foram muitos. Então, meu irmão, eu vou lhe falar, eu realmente, se eu pudesse, igual essa mulher, eu vejo muito, eu gosto muito desse texto, porque eu me vejo muito nele. Eu acho que sim, eu em nome de Jesus, pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, se eu tivesse essa oportunidade de limpar os pés de Jesus com as minhas lágrimas, secar com os meus cabelos, adorar o Senhor naquele sinal de prontidão a Ele, beijar os pés, né? Sinal de amor. Amado, quem muito, muito, muito foi perdoado, muito ama. Então, sejamos gratos a esse perdão e possamos retribuir esse perdão de Deus, perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aquele que, humanamente falando, seria impossível você perdoar, humanamente falando, seria impossível. Mas deixa na mão de Deus a justiça, não julgue, não condene. Porque quando a gente não perdoa, a gente já está condenando. Muitas vezes, quando a gente... Minha irmã sempre gosta de falar isso. Quando a gente vira as costas para uma pessoa, despreza uma pessoa, é a mesma coisa que a gente está matando aquela pessoa dentro da gente. E isso é muito sério, muito grave. Muitas vezes a gente, quando a pessoa magoa a gente, às vezes até por besteira, às vezes por casos graves, mas a gente simplesmente mata a pessoa dentro da gente, a gente não quer saber da pessoa, a gente simplesmente quer eliminar, sente aquela raiva, sentimento de raiva. A gente tem que tirar isso do nosso coração, pedir para Deus nos ajudar a perdoar, pedir para o Espírito Santo de Deus ajudar a amar essa pessoa. Eu sei que é muito difícil, tem casos que são muito graves, tem casos que são muito sérios. A pessoa às vezes guarda essa mágoa por anos. Meu irmão, tem, né? A gente que é cristão, que carrega o Espírito Santo de Deus dentro da gente, a gente não pode ter rancor, a gente não pode guardar mágoa, a gente não pode, isso não é o que Deus quer de nós. Amém? Então, meu irmão, eu gostaria também de concluir falando do perdão que salva. Essa passagem está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos ler. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, irmãos, muitas vezes a gente acha, né? Às vezes quando a gente nem é convertido, né? A gente acha, não, eu não peco. Fulano peca, eu não peco. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha consciência de que não só aquela pessoa que de repente você precisa liberar perdão para ela peca, talvez a gente considere ela uma pessoa ruim, uma pessoa desonesta, uma pessoa do mal até, né? Porque às vezes a gente tem esses julgamentos, né? A gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim, a gente sabe contar as hostes malignas nas regiões celestes. Mas muitas vezes a gente acha que aquele que nos feriu, aquele que pecou contra nós, aquele que não gosta da gente, aquele que nos faz mal, esse sim pode ser julgado, esse sim pode ir para o lago de fogo e enxofre, esse sim merece o inferno. E nós, que somos os santinhos, nós não, a gente merece a misericórdia divina. Irmão, eu vou ler o versículo do 8 de novo. 1 João 1, eu vou ler do 8. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, se Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Se a gente afirma que a gente não tem pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. A gente não precisa de Jesus para perdoar os nossos pecados. A gente anula a verdade. Jesus que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A gente anula, porque não precisa dele. A gente é santo, a gente não tem pecado. Mas irmãos, o Senhor complementa no 9. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. É sério, irmão. É sério, irmãos. Então, por isso, meu amado, a gente tem que confessar nossos pecados. A gente tem que reconhecer que o outro falha, mas nós também somos pecadores, nós também pecamos. Nós pecamos, inclusive, quando a gente guarda esse tipo de sentimento para com o outro, esses julgamentos com relação ao que o outro nos faz, toda série de julgamento. A gente tem que parar com isso. É Deus que cabe o julgamento, não a nós. É Deus que vê o coração da pessoa, não nós. E você pode ter certeza que Ele, como justo juiz, se a pessoa realmente merecer e não pedir perdão dos seus pecados, é Deus que vai empregar a justiça, e não eu, e não você. Tá, meu amado? Mas a palavra diz, e o perdão traz salvação, porque a gente pede, a gente confessa o nosso pecado para Deus, a gente se arrepende de pecar e Ele nos perdoa. Por isso que a gente também tem que perdoar o pecado daqueles que nos ofendem, dos nossos inimigos, e amá-los e mostrar o amor de Cristo, porque aí sim habita a verdade em nós, aí sim a palavra de Deus é praticada. Eu ouvi agora há pouco algo que realmente me fez pensar. Quando a pessoa conhece a verdade, mas não pratica a verdade, é a mesma coisa de não conhecer. Porque ela não pratica, ela não põe em prática aquilo que é a verdade. Então ela é conivente com a mentira. Ela é conivente com o pecado. Então, irmãos, em nome de Jesus, que Deus continue falando ao seu coração
Que Deus faça com que eu e você possamos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos calunia, aquele que nos persegue, aquele que nos fere a alma, os sentimentos, mas que possamos fazer que nem Deus, que mesmo quando a gente peca, a gente fere os sentimentos de Deus, a gente o trai, como diz a palavra hoje cedo, a gente parece aquela noiva infiel, e Ele, pela misericórdia dEle, Ele nos convence através do Espírito Santo dEle do pecado, da justiça, do juízo. Ele faz com que a gente se arrependa através do seu Espírito Santo, que a gente fique com o coração quebrantado e contrito e peça perdão a Ele, e aí Ele nos perdoa. Então a gente também tem que perdoar. Quantas vezes? 7? Não. 70 vezes 7. Perdoe, irmão, que vai ser bênção para a sua vida, que as suas orações vão ser respondidas por Deus, seus pecados vão continuar sendo perdoados por Deus. Que eu e você possamos ter essa consciência, que Deus nos ama, que Ele é um justo juiz, e se a gente não perdoa, Ele também não perdoará nossos pecados. Então, vamos pedir perdão para Deus. Ele nos perdoa. E quando alguém nos machucar, nos ferir ou pecar, que a gente não aplique julgamento, mas que a gente perdoe. Amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração, como falou ao meu coração. E que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a liberar perdão e amar, verdadeiramente amar, com o amor de Deus. Amém? Grandioso Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, Senhor, pelos Teus ensinos, porque a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra não nos deixa confundidos, Pai. Senhor, eu te amo, Senhor, de todo o coração, sei que a Tua igreja te ama, te adora, te louva. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar, nos ajuda, Senhor, porque é só através do Teu Espírito Santo que conseguimos fazer isso, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja tenha uma semana abençoada, cada irmão, cada irmã. Senhor, aqueles que precisam de cura, Senhor, que o Senhor esteja curando, seja o caso mais complexo, Senhor, aqueles que estão em UTI ou aqueles que estão enfermos em hospital, que o Senhor traga o seu milagre, ouve as nossas orações, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que tudo que pedirmos em Teu nome, Senhor, crendo que o Senhor já fez, o Senhor fará, Pai. Senhor, no nome de Jesus, se tem alguma brecha, algo, Senhor, por exemplo, a falta de perdão em nossos corações, impedindo as nossas orações de subirem a Ti, Senhor, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a liberar amor, nos ajuda a tapar a brecha com o Teu sangue precioso vertido na cruz do Calvário, e que as nossas orações possam ser ouvidas. Cura, Senhor, quem precisa de cura, liberta quem precisa de libertação, salva as famílias, Senhor, os nossos parentes que precisam de salvação, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Deus abençoe.